pole position ficou com Hélio Castro Neves, Tony Kanaan largando na segunda colocação. Você está vendo as filas de trás. Em terceiro, Juan Pablo Montoya. O Charlie Kimball sai na quarta colocação. E nós tivemos um domínio total dos motores Chevrolet. Nós temos nas 10 primeiras colocações só pilotos com motores e também com os kits aerodinâmicos Chevrolet. Aí você está vendo a volta de apresentação, cada volta tem 1.645 metros, vamos ter 300 voltas, um total de 411 quilômetros. Aí está a primeira fila, Hélio Castro Neves e Tony Kanaan, uma fila verde e amarela na frente, vai pintar a largada, vai pintar a bandeira verde. Hélio Castro Neves por baixo, Tony Kanaan por cima, vai pintar a bandeira verde, aí está a largada. Começa a segunda etapa do campeonato da Fórmula Indy, começa o Grande Prêmio de Phoenix. O primeiro é Hélio Castro Neves, o Tony Kanaan. Lá em cima você viu que o traçado dele é um pouco diferente, ele vem na segunda colocação, botando pressão em cima do Hélio Castro Neves. O Montoya vem em terceiro lugar, Montoya que é companheiro de equipe do Hélio Castro Neves na Penske. O primeiro é Hélio Castro Neves, o segundo é Tony Kanaan, completando a primeira volta. Vão abrindo, hein? Os dois primeiros colocados vão abrindo. Existe a expectativa da primeira parada entre a volta 35, seria muito cedo a volta 35, mas existe. Entre a 35 e a 55. Já vai para cima Juan Pablo Montoya, vai lutando o Montoya para ser o segundo colocado. Lá na frente Hélio Castro Neves. Hélio Castro Neves é o primeiro colocado, ele passou 3 décimos à frente do Tony Kanaan. O Juan Pablo Montoya um pouquinho mais atrás, 1 segundo. Tenta crescer na prova o Montoya. Aí você vê os dois primeiros colocados, Hélio Castro Neves e Tony Kanaan. Juan Pablo Montoya é o terceiro, o quarto é o Charlie Kimball, o Ed Carpenter vem pela quinta colocação. Aí você está vendo lá atrás o que está acontecendo com o Ryan Hunter-Reay. Ryan Hunter-Reay vai passando, vai ganhando posições. Ryan Hunter-Reay, ele que não teve um carro bem acertado nos treinos, mas é um piloto que cresce muito em circuitos ovais, Felipe. Impressionante, você vê o trabalho do Ryan Hunter-Reay na relargada, ele que está com os motores Honda, Theo, e que claramente estão inferiores aí do que os motores Chevrolet, que quando a gente fala Honda e Chevrolet, é bom lembrar que não são só os motores, é o kit aerodinâmico, que são diferentes, e realmente a Honda mudou demais do ano passado para esse ano, e eles não se acertaram ainda nesses ovais pequenos. Na última volta, o Hélio passou 3 décimos à frente do Tony Kanaan. 3 décimos. O Juan Pablo Montoya, como eu disse, ele tenta crescer. Ele tirou 2 décimos em 2 voltas e vai se aproximando do Tony Kanaan. Depois o Charlie Kimball é o quarto colocado, o Ed Carpenter é o quinto, o Scott Dixon o sexto, o Ryan Hunter-Reay já aparece na 7ª colocação. Um início de prova muito bom do Ryan Hunter-Reay, que largou o Ryan Hunter-Reay lá atrás. Ele teve problemas durante os treinos, largou lá atrás e vai crescendo. E você vê o Tony aí já para cima do Hélio. É uma pista complicada de passar, uma pista que ela tem só uma linha praticamente. Você vê que o piloto, tirando nas largadas e relargadas, é difícil você conseguir um traçado ali por fora, Theo, para conseguir a ultrapassagem. Os carros têm bastante pressão aerodinâmica. O Tony, você vê, consegue andar relativamente perto, mas eu acredito, Theo, que os momentos de ultrapassagem vão acontecer quando começarem a chegar os retardatários, que não vai demorar muito. Olha o Tony, hein? O Tony agora vai buscando a aproximação para cima do Hélio e vai chegando também Juan Pablo Montoya. É o início de prova para você, o Grande Prêmio de Phoenix. Estamos juntos vivendo a segunda etapa do campeonato da Fórmula Indy. Nos embalos da velocidade no seu sábado à noite. Você vê os 4 primeiros colocados, ó, praticamente aparecem nesse posicionamento da câmera. E depois o 5º colocado é o Ed Carpenter. Mas o Ed Carpenter já conseguiu tirar também com relação ao Charlie Kimball. E dá para você sentir no barulho do motor, que é uma verdadeira sinfonia, esse barulho, né, o motor funcionando da Fórmula Indy, é uma verdadeira sinfonia. Você vê que eles vêm praticamente com o pé embaixo do circuito todo, olha só. Essa curva 3 e 4, que é feita de pé embaixo, Theo, e você vê que ele consegue fazer de pé embaixo mesmo atrás
do Ryan Hunter-Reay, então tem bastante pressão aerodinâmica e difícil ultrapassagem, então a gente vai ver os carros começarem a reagir um pouquinho diferente conforme os pneus vão se desgastando. Ali você estava acelerando com o Joseph Newgarden, ele que é o 8º colocado, está agora a 3 décimos do Ryan Hunter-Reay, tenta crescer na prova, mas é impressionante o Ryan Hunter-Reay como ele cresce, né? Ele é uma pista que as ultrapassagens com esse novo kit aerodinâmico não são fáceis. Ele largou em 12º e já vai ocupando a 7ª colocação quando nós temos 13 voltas completadas. Mas você vê que no caso do Ryan Hunter-Reay, ele conseguiu na relargada, quase ali, conseguiu ir para frente, mas já não tem um ritmo muito forte. É clara aí a desvantagens dos carros com motor Honda. Então o Ryan Hunter-Reay, que foi lá para frente na relargada, conseguiu ir por fora com os pneus frios, foi bem agressivo, mas ele já começa a ficar em 3 segundos do Scott Dixon, que é o 6º lugar. Esse número 8 aí é o Max Chilton, inglês, 24 anos, correu na GP2, correu na Marúcia em 2013 e em 2014. Jules, I'm going to go to the Castroneves in-car when they go to break. O primeiro é Hélio Castroneves, o segundo é Tony Kanaan, Juan Pablo Montoya é o 3º. Charlie Kimball na 4ª colocação, Ed Carpenter é o 5º. Esses são 5 primeiros colocados. Euro 2016 é na Band. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no combustível. A polêmica de sempre com o humor de costume. Neto comanda o Baita Amigos nesta segunda às 8 da noite no Band Esportes. Aí você vê, o Hélio Castroneves conseguiu abrir com relação ao Tony. Agora 5 décimos é a diferença, tá aí o líder, Hélio Castroneves, que já venceu uma prova em Phoenix, venceu em 2002. Largou na pole position. Foi a 50ª pole position do Hélio Castroneves na Fórmula Indy. O Hélio que já vai começar a colocar a volta aí, em cima do James Hinchcliffe, o James que bateu ontem de manhã e acabou, você vê que ele está meio perdidão aí para achar o acerto do carro e vai tomar uma volta do Hélio já. Aí você vê o Hélio Castroneves, largou em primeiro e é o primeiro colocado. E já vê uma fila de carros, é uma pista que vira aí para baixo dos 20 segundos, né? Agora então fácil começam a pegar os retardatários, ainda mais com essa diferença grande aí para os kits Honda. Então o Hélio vai ter, agora que começa realmente o complicômetro aí do Hélio e do Tony, que eles vão ter que tentar se virar, e agora a gente vai começar a perceber quem que realmente tem o carro bem acertado, o tráfego, que é a hora mais importante da prova, porque vai ser assim a corrida inteira. James Hinchcliffe é o primeiro retardatário e passando por ele já vão colar em cima do Takuma Sato. Takuma Sato que acabou batendo durante os treinos livres. Aí vai chegar também em cima do Jack Hawksworth. Você vê o primeiro Hélio Castroneves. Você vê o segundo, o Tony Kanaan. Esses são os 2 primeiros colocados. O Juan Pablo Montoya aparecendo em terceiro. A diferença entre eles é de apenas 6 décimos, hein? 6 décimos só a diferença do primeiro para o terceiro colocado. O Hélio vai ter de chegar, ó. Você vê que ele chegou, mas não consegue ultrapassar. E aí você vê o Juan Pablo Montoya para cima do Tony. Juan Pablo Montoya coloca por baixo e ganha a segunda colocação em cima do Tony Kanaan. Vai para cima agora Juan Pablo Montoya do Hélio Castroneves. São 2 pilotos da Penske, hein? A Penske tem uma tradição muito grande de vitórias nesse circuito de Phoenix. Inclusive a última prova que foi disputada em Phoenix há 11 anos atrás, tivemos dobradinha da Penske, né? O Sam Hornet em primeiro e o Hélio Castroneves em segundo. Você vê que o Montoya aqui, o Tony chegou muito próximo do Hélio, escorregou, saiu um pouquinho de frente ali, teve que tirar o pé e o Montoya já se aproximou. Então é justamente isso aí, o Montoya começa daí, pinta que tem um carro bem acertado para andar nessas condições e começa para cima do Hélio. O Hélio tem que se livrar logo do retardatário do Hinchcliffe. Ele chega, mas não se aproxima muito para buscar a ultrapassagem e o Montoya já vai chegando, hein?
O Montoya na última volta passou a 2 décimos do Hélio, hein? Olha como já vem colado o Montoya e ficou um pouquinho o Tony. Nós temos agora 25 voltas completadas. Eu repito, a primeira janela se abre na volta 35. Já vem Montoya, hein? Já vem Montoya para buscar a primeira colocação. Já é um traçado diferente do Montoya para cima do Hélio Castro Neves. Estamos juntos aqui na Band, no Band Esportes, com a segunda etapa do campeonato da Fórmula Indy. O primeiro circuito oval dessa temporada, o Grande Prêmio de Phoenix. De volta ao calendário da Fórmula Indy, depois de 11 anos. Uma prova super tradicional. Uma prova que teve a primeira corrida da Indy em 64. Aí você vê a tentativa do Montoya se aproximar do Hélio, ó. Você estava com aquela câmera colocada na traseira do carro do Hélio e a aproximação do Montoya. O Montoya tem agora 6 décimos de vantagem para o Tony Kanaan. Só que nesta última volta, o Tony me parece que diminuiu um pouquinho. James Hinchcliffe que está recebendo a bandeira azul lá, mas não quer saber muito não. O piloto é complicado, no oval de uma milha é sempre complicado a ultrapassagem do retardatário. Então você vê que o Hélio já está aí boas voltas atrás dele e não consegue uma aproximação. Ele consegue, nessa distância que a gente já está vendo aí, já é muito influenciada pelo ar, pelo corte do ar, e dá uma pinta também de que o Hélio não tem um carro muito bom para andar atrás aí no tráfego. Vamos ver o que acontece. O problema também é que se o Hinchcliffe facilitar a vida do Hélio, ele toma uma volta. E tomar uma volta já complica bastante, mesmo sendo um circuito oval curto, um circuito oval de 1.645 metros. Você vai exatamente, né, com o Hinchcliffe na tentativa de aproximação do Hélio e a pressão do Juan Pablo Montoya. Ali os 3 primeiros colocados, Hélio, Montoya e Tony. De novo, com James Hinchcliffe. Você vê que mesmo o carro dele não muito acertado, ele praticamente faz a pista de pé embaixo. Então é muito complicada a aproximação do Hélio. E obviamente o Hinchcliffe quer dar essa moleza. Por quê, Theo? Se ele também deixar o Hélio passar, ele vai começar a tomar uma atrás da outra. Ele vai ali para fora da pista, suja os pneus e vem um grupo inteiro por detrás. Então é muito complicada a situação do Hinchcliffe. Ele tem que dar ultrapassagem, mas o Hélio teria que aproximar um pouquinho mais para realmente a organização querer se intrometer aí e querer de repente punir o Hinchcliffe. Ainda não é o caso. O primeiro é Hélio Castro Neves, segundo é Juan Pablo Montoya, o terceiro é o Tony Kanaan, o Charlie Kimball vem pela 4ª colocação, o Ed Carter é o 5º, o 6º Scott Dixon, o 7º Ryan Hunter Ray, o 8º Joseph Newgarden, o Max Chilton, que faz a sua estreia em circuito oval, é o 9º, o 10º Will Power. Nós temos 3 pilotos estreando em ovais na Fórmula Indy, o Max Chilton, o Alexander Rossi, que faz também a sua estreia na Fórmula Indy, e o Luca Filippi. O Luca Filippi, o italiano, tem 19 provas na categoria, disputou várias no ano passado, 10 etapas no ano passado, mas nunca tinha corrido em um circuito oval. Olha como chega agora o Juan Pablo Montoya, mas traz com ele também o Tony Kanaan. O Tony tirou um pouquinho, hein? Tirou 2 décimos nas 2 últimas voltas com relação ao Juan Pablo Montoya. Esta é a volta de número 36. Temos agora, neste momento, 36 voltas completadas. Entramos na volta número 37. Já a janela aberta. É uma janela que deve ir, né? Os carros têm combustível, economizando para chegar na volta 54, 55. E olhe lá, hein? O primeiro é o Hélio, o segundo é o Montoya, o terceiro é o Tony. Esses são os 3 primeiros colocados e juntos, né? Depois o Tony, 6 décimos para o Charlie Kimball. O Montoya é o piloto que consegue andar mais próximo do carro da frente, está com o carro bem acertado aí. E agora, para ter uma ideia aí, você vê o Roger Penske, eles estão virando na casa de 20.7. A melhor volta do Hélio foi 20.1. E é o que vira, obviamente, o último colocado. Você vê aí 6, 7 décimos mais lento. Você vê que o Hélio não consegue nem mais ir para cima ali do Hinchcliffe.
o melhor motor Honda e o kit aerodinâmico Honda. Olha o Montoya. Olha o Montoya como se aproximou do Hélio, hein? Com problema. Olha só o Tony, vai pra cima do Montoya. Montoya pra cima do Hélio. O Tony por fora, o Hélio vai ficando. Passa o Montoya. O Montoya é o primeiro, o Hélio vai ficando. O Tony é o segundo. O Hélio vai ficando, o Hélio tem problemas, vai se arrastando pela pista. Pneu. Montoya é o primeiro, o segundo é o Tony Kanaan. E você vê o pneu dianteiro direito ali com problemas, vem para os boxes o Hélio Castro Neves, hein? Foi o pole position, andou rápido durante os treinos livres, fazia uma grande prova, problemas de pneu, vai entrando o Hélio Castro Neves e tem a sua corrida bastante complicada a partir de agora. Olha, uma pena realmente o Hélio, olha como abriu, eu nunca vi isso no oval, Theo. O Hélio deu muita sorte realmente de não bater e tomara aí que seja só um problema de pneu. Se for isso, Theo, ele ainda tem uma possibilidade de voltar para a prova, dependendo da configuração aí de bandeiras amarelas. Então vamos torcer para que seja realmente só o pneu, mas confesso que em todos os anos que eu participei, que eu estou comentando aqui a Fórmula Indy, eu nunca vi um pneu estourar desse jeito e o piloto não ir para o muro. Olha, mas ele vai perdendo volta, né? Aí o problema, mesmo que ele venha com uma tática diferente, invente uma tática, ele vai perdendo voltas aí já tem a corrida totalmente comprometida. Vai voltando o Hélio Castro Neves e no mínimo ele vai perder 2 voltas, deve perder 3 voltas com esse problema que teve. O Montoya é o primeiro, o Tony é o segundo. Vamos ver direitinho o momento do problema, Felipe. Você vê que ali na curva anterior ele já tinha sido ultrapassado, o pneu ele foi murchando, talvez até por isso que ele vinha perdendo um pouco de rendimento e o pneu não estourou de uma vez, mesmo porque se fosse isso ele teria ido pro muro. E eu acho que foi murchando até ele estourar. Se vê que o Montoya deu uma balançada ali, não tinha o que o Hélio fazer. Agora uma pena ali nos boxes que o Hélio, o carro dele acabou morrendo. Olha como foi lá em cima no muro. E agora o trabalho do Tony, se escorregou um pouco de traseira, tentou por dentro, foi por fora, mas mesmo assim não conseguiu. O Hélio perde 2 voltas. O Hélio volta na 22ª colocação, perdendo 2 voltas com relação ao líder Juan Pablo Montoya. Montoya que também é o líder do campeonato. Montoya neste momento ele tem 51 pontos. O Simon Pagenaud, que também é da Penske, com 43. O Ryan Hunter-Reay com 36. O Hélio com 33 pontos. O Tony Kanaan, o 9º colocado, com 22 pontos. Essa é a diferença do Montoya para o Tony Kanaan, na casa de 5 décimos. E o Montoya também não consegue ultrapassar o penúltimo colocado agora, o James Hinchcliffe. Aí passando o Tony, eu falava, o Ryan Hunter-Reay é o melhor motor Honda, é o melhor kit aerodinâmico Honda. Vem pela 5ª colocação, continua crescendo na prova o Ryan Hunter-Reay. Já é o 5º colocado. Ele está a 6 décimos do Scott Dixon, que é o 4º. Você, Felipe, já andou nesse circuito quando o Tony venceu em 2003, né? Você foi o 2º colocado da prova. Em 2004 o Tony venceu também, o Hélio foi o 2º colocado. Qual é a dificuldade desse circuito de Phoenix? Theo, é uma pista que gruda demais. Ela tem essa curva 1 aí que o carro chega próximo aí dos 5 Gs laterais, então um oval extremamente prazeroso de guiar. Opa, uma bandeira amarela. Opa! Ali a gente observa o Scott Dixon. Não é o Scott Dixon. A gente observa aí o Luca Filippi, estreante. Estreante em circuito oval, Luca Filippi. O carro morre, ele roda, estamos com bandeira amarela e daqui a pouquinho vamos ter muita gente entrando nos boxes, praticamente todos, né? Tirando o Hélio Castro Neves, com relação à troca de pneus e reabastecimento. E agora, provavelmente, a gente vai ver todo mundo entrando, menos o Hélio, que isso foi muito interessante para o Hélio. Vamos ver o que aconteceu? Opa, o Hélio, foi justamente com o Hélio. Ele foi para sujeira. Foi justamente quando o Hélio foi ultrapassar ele. Suficiente para ele ir lá para cima. Essa é uma hora complicada. Ele vai para sujeira, daí escorregou de frente. Ele foi dando volante, até a hora começou a grudar, veio a traseira. E felizmente não bateu, vai conseguir voltar mais ou menos, né? Porque o carro morreu, então já perde aí várias voltas. Mas deu muita sorte aí realmente o Luca Filippi de não ter batido. Liga dos Campeões da Europa é na Band. Banco do Brasil, novo portal, simples, fácil, seguro.
E amanhã a bola rola pelos estaduais aqui na tela da Band. Destaque para o clássico Palmeiras e Corinthians pelo Paulistão, ao vivo do Pacaembu a partir das 3h30 da tarde. Antes, toda a movimentação no Band Esporte Clube. E depois você tem o terceiro tempo com Milton Neves e a Larissa Hertal. Ali ainda o Luca Felipe não consegue colocar o carro em velocidade. E ficamos na expectativa com relação à entrada para a troca de pneus e reabastecimento. Aí está, ó. Já vem Montoya, já vem Tony Kanaan, vem todo mundo, né? Só o Hélio que deve ficar. Estamos então com 52 voltas e dentro da janela. Dentro da janela, a primeira parada. Vamos ver o trabalho no Tony Kanaan, o trabalho também no carro do Juan Pablo Montoya. Troca de pneus e reabastecimento. O Tony está um pouquinho mais atrás, o Montoya um pouco mais à frente. Aí está o Tony. Já foi feito o trabalho. Aí você observa também o Alexander Rossi. E aí o Juan Pablo Montoya, que está mais à frente. Vai entrando o Montoya. O Tony volta ali com o Scott Dixon ao lado dele. Então foi uma boa parada para o Tony. O Scott Dixon foi bem. Você vê aí que o Dixon ganhou 2 posições e o Tony Kanaan perdeu uma exatamente para o Dixon. E o Will Power cresce também, hein? Vamos só confirmar aqui, mas o Will Power se deu bem. Me parece que se deu bem nessa parada também. Estava mais atrás, me parece que se deu bem. Não, ele vai caindo agora. Euro 2016 é na Band. Fórmula Indy. Oferecimento. Sal de fruta Eno. Com Eno você derrota rápido a azia. Quilômetro de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no combustível. E Banco do Brasil. Novo portal. Estamos de volta com a segunda etapa do campeonato da Fórmula Indy, o Grande Prêmio de Phoenix. Juan Pablo Montoya é o primeiro, o segundo é o Scott Dixon, o Tony Kanaan na terceira colocação, o Will Power é o quarto. Aí você vai acelerando com o Hélio Castro Neves. O Hélio largou na pole position, era o primeiro colocado, teve um problema no pneu dianteiro direito, caiu para a última colocação. Agora ele é o penúltimo colocado por causa da rodada do Luca Felipe. E neste momento, com esta parada, o Hélio tirou uma volta. Ele tirou uma volta. Ele está com uma volta a menos do que o primeiro colocado, o Juan Pablo Montoya. O Theo, interessante que agora você vê o Hélio acelerando, ele recuperou. Ele estava 2 voltas atrás, quer dizer, praticamente fora aí da corrida. Recuperou uma com a rodada do Luca Felipe e agora recuperou a outra, mas vai para o final do pelotão, que é onde a gente está vendo agora. Então ele está na mesma volta do líder, porém em último lá atrás. O melhor do esporte é na Band. E nesta terça às 3 da tarde tem Barcelona e Atlético de Madrid ao vivo. Liga dos Campeões da Europa para você. E em junho você vai ver as grandes seleções na Euro 2016. E em agosto vamos juntos em busca do ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Não se esqueça, o melhor do esporte é na Band. Montoya é o primeiro, você vê lá em cima o Dixon na parada ganhou a posição do Tony Kanaan. O Tony Kanaan é o terceiro e o Power acabou se dando bem sim na correção do computador. Você vê que o Power é o quarto colocado e o Ryan Hunter-Reay vem pela 5ª posição. Eu acho que eu comi bola aqui. Eu acho que ele estava 2 para 3 voltas, agora 2 para 1. Ele continua uma volta atrás. Agora sim uma volta. Eram 2, agora uma volta atrás o Hélio. O Hélio não parou, né? O Hélio parou um pouquinho antes. Parou antes dessa bandeira amarela, parou no momento que ele trocou o pneu com problema e aproveitou e fez tudo, né? Trocou todos os pneus e o reabastecimento. Aí você está vendo mais uma vez o Ryan Hunter-Reay, fez uma grande largada. Você vê que ele vai passando, parecendo o Tony, né? Quando o Tony venceu em 2004, que ele ganhou 11 posições no início da prova. E aí, Theo, é puro, não é acerto de carro. Tony é o master de fazer exatamente isso aí, como você lembrou. É se aproveitar do pneu frio, ir na pista suja, dar uma boa arriscada e conseguir várias posições aí. Foi realmente uma ótima largada. Vamos ter 250 voltas. Este é o
primeiro circuito oval serão 5 ovais em 16 provas. E claro, a prova mais importante acontecendo no dia 29 de maio, 500 milhas de Indianápolis. A pole vai ser definida no dia 22. As 500 milhas de Indianápolis, uma prova histórica, a 100ª edição, não 100 anos, a 100ª edição das 500 milhas de Indianápolis. E claro, você vai curtir tudo aqui na Band, no Band Esportes, sempre a tradição da Band, o DNA da Band, na grande cobertura das 500 milhas de Indianápolis no dia 29. A pole position acontecendo no dia 22. E temos a abertura, né, de toda a programação com o Grande Prêmio de Indianápolis, que é disputado no circuito misto no dia 14 de maio. Aí depois os treinos começam na semana seguinte. E aí nós temos a definição da pole position no domingo anterior, no dia 22. Já já vai pintar a bandeira verde. Já já vamos ver a atitude do Tony para cima do Scott Dixon. Se ele já vai partir para cima para ganhar de todas as formas essa segunda colocação na relargada. Ficamos na expectativa aí do fiscal de largada sinalizar, indicando faltando uma volta para termos a bandeira verde novamente. Nós temos agora 62 voltas sendo completadas no circuito de Phoenix. Olha o Tony ali, ó, aquele azul atrás do carro do Scott Dixon, tradicional vermelho. Então, e vale lembrar até, o pessoal de casa fala, pô, mas teve uma rodadinha, não bateu, por que demora tanto essa bandeira amarela? Justamente você viu os carros limpando a pista, é para deixar a corrida mais interessante. Eles tiram a borracha da parte de fora da pista para os carros poderem tentar a linha de cima, ali as ultrapassagens, e também deixar a pista mais seguro para o carro, a hora que escorregar um pouquinho lá para cima. Não aconteceu o que aconteceu com o Tilton ali, que você entra naquelas borrachinhas dos pneus ali e o carro perde o controle completamente. A competição esquenta nesta terça às 10h30 da noite. Tem caixa misteriosa e o primeiro eliminado no Masterchef. Vai passando por ali o Ryan Hunter-Reay. O Charlie Kimball é quem está atrás do Ryan Hunter-Reay. Você vê os 5 primeiros colocados, ó. Power é o 4º. Ryan Hunter-Reay vem pela 5ª colocação. Não entrou ainda o Pace Car. Vamos ter pelo menos mais uma volta. Over the last few years, and in this case they couldn't get the fuel hose engaged. Joseph just radioed in and said that's my fault. Falou do Joseph Newgarden que ele parou longe da mureta e não conseguiu reabastecer o carro dele. Então ele teve que voltar para os boxes para colocar o combustível. O piloto tem uma faixa ali que tem aquela marcaçãozinha vermelha ali, que se você perder um pouquinho ali, um palmo, aí já não abastece. Vamos para a relargada. Vamos para a relargada, Altônio. Coladaço em cima do Scott Dixon, hein? Coladaça em cima do Scott Dixon, vai ganhar a velocidade Juan Pablo Montoya, vai pintar a bandeira verde, recomeçando em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Phoenix. Já vem o Tony para cima do Scott Dixon e vai para cima do Tony também o Will Power. Uma ótima relargada do Juan Pablo Montoya, o líder do campeonato. E olha o que faz o Ryan Hunter-Reay, ganhando a posição do Will Power. É o 4º colocado agora, Ryan Hunter-Reay. A gente viu um domínio total dos motores Chevrolet, menos com relação ao Ryan Hunter-Reay. É o primeiro Honda, está na 4ª colocação. Nos 8 primeiros colocados, temos apenas um Honda, que é exatamente do Ryan Hunter-Reay, ocupando a 4ª colocação neste momento. Tá aí, ó, inteirinho no seu vídeo. Impressionante aí o Ryan Hunter-Reay, você vê uma reduzida para baixo ali e agora para cima. Como as relargadas tão forte dele, aproveitando os pneus frios. A impressão que eu tenho, Theo, que os carros da Honda, eles têm esse kit aerodinâmico que está dando pressão aerodinâmica muito forte no carro. Por isso que os carros da Chevrolet têm tanta dificuldade até de ultrapassar e dar a volta em cima dos carros. Isso aí já era comentado ano passado em Indianápolis, que era difícil de ultrapassar um carro com o kit aerodinâmico do motor Honda, porque ele criava ali uma pressão diferente, uma pressão aerodinâmica diferente, onde dificultava muito mais a ultrapassagem em cima desses carros. A diferença agora do Montoya para o Scott Dixon é de 3 décimos, do Dixon para o Tony Kanaan, 2,5 décimos, vamos colocar assim, isso na volta anterior. Apenas 4 pilotos não estão fazendo a sua estreia nesse circuito de Phoenix. O Ed Captain, o Hélio Castro Neves, o Tony Kanaan e o Scott Dixon. E apenas 2
venceram em Phoenix. 2 vezes o Tony Kanaan, em 2003 e 2004, e o Hélio venceu em 2002. E temos 3 brasileiros vencedores em Phoenix. Além do Hélio e do Tony, o Emerson Fittipaldi venceu em 1994. Essa prova que ficou 11 anos fora do calendário da Fórmula Indy. A última disputada foi em 2005, quando tivemos dobradinha da Penske com o Sam Horner e o Hélio em segundo. E aí o Tony, vamos com ele. Você vê como o Tony reduz de pé embaixo mesmo, então como a direção dele fica um pouco mais torta para a direita em linha reta, isso é para facilitar aí no meio de curva, aí a pressão é muito forte. Você vê que ele reduz de pé embaixo aí, vai subir. Então ele está reduzindo, mesmo fazendo a pista de pé embaixo, então ele reduz uma marcha tanto na curva 1 como na entrada ali no meio da curva 3. O Montoya conseguiu abrir um pouquinho com relação ao Scott Dixon. No detalhe aí você está vendo o Mikhail Aleshin, o russo, que vem pela 9ª colocação atrás do Simon Pagenaud. E ali vai botando pressão em cima dele o Max Chilton, estreante em circuito oval, estreante nesta temporada, o piloto inglês de 24 anos de idade. Estreante vai fazendo uma boa prova, né, Felipe? Vem fazendo uma boa prova. Lembrando que com esse kit aerodinâmico, voltando da Fórmula Indy para Fênix, ficou muitos anos sem ir para aí. O recorde era do Arie Luyendyk, que hoje é um comissário, esse ano, né, está como comissário esportivo, junto com o Max Papps, e tinha o recorde de velocidade. Então a pista ela ficou um pouco mais rápida. Tiveram uma ligeira modificação, que é justamente nessa parte, onde essa pista, até a gente treinava demais, desde a época de Indy Light, é uma pista muito antiga, onde você, para entrar na pista, não tinha túnel, você passava pela pista mesmo, e hoje eles fizeram túnel. Então a pista está mais moderna, modificaram justamente por causa disso um pouquinho a saída da curva 2 e deixou a pista um pouquinho mais rápida também. É um circuito que foi construído em 1964, foi inaugurado em 64, com capacidade para 67 mil torcedores. Fica no deserto do Arizona, fica mais ou menos a 20 minutos do centro da cidade de Phoenix. Phoenix, um lugar todo especial nos Estados Unidos. Coladinho em Phoenix tem uma cidade menor chamada Scottsdale, que é lindíssima também. E tem um pouquinho de areia, né? Porque está no meio do deserto, aí inventa um pouquinho de areia. A temperatura na prova, mesmo sendo início de noite lá nos Estados Unidos, lá em Phoenix, ela vai girar durante a prova de 26 para 28 graus. E claro, não há, pela previsão, a possibilidade de chuva. Mas é uma corrida muito especial, sempre foi um lugar lindíssimo. Eu, por exemplo, adoro deserto, né? Esse é um deserto maravilhoso, esse deserto do Arizona, onde fica o circuito de Phoenix, onde fica a cidade de Phoenix, uma cidade super moderna nos Estados Unidos. O Tony Kanaan agora está a 8 décimos do Scott Dixon, mas ele tem 1,1 de vantagem para o Ryan Hunter-Reay. O Felipe falava com relação a testes. O circuito de Phoenix recebeu 4 testes na pré-temporada. E nesses testes, a Penske sempre foi a mais rápida. E os pilotos estavam comentando muito que a pista mudou demais. Todos os carros que treinaram praticamente... Opa! Aí o Charlie Kimball tá com problema aí, hein? É o problema de pneus, parece. Então ele foi só para sujeira ali, provavelmente, e agora já começa a voltar. Acho que não é problema de pneu, não. Perdeu 3 posições o Charlie Kimball. Pro Ed Carpenter, pro Simon Pagenaud e pro Mikhail Aleshin. Aí você vê o Marco Andretti sendo pressionado pelo Max Chilton. Marco Andretti que está na 10ª colocação, o Chilton agora é o 11º colocado. O Juan Pablo Montoya tem 6 décimos de vantagem para o Scott Dixon. Jogos Olímpicos Rio 2016 é na Band. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no combustível. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, tem o Jogo Aberto na tela da Band. A apresentação da Renata Fan. Retardatário ali à frente do Juan Pablo Montoya. Me parece o Conor Daly. Não, o Conor Daly está um pouquinho mais à frente. O Hélio tem uma volta. Aí você vê o
o Max Chilton tentando passar o Charlie Kimball, já que o Marco Andretti não aparece ali à frente do Max Chilton. Vamos ver. Aí você vê o Marco Andretti, o Chilton para cima dele. E um carro, o retardatário ali já foi ultrapassado pelo Juan Pablo Montoya. Ele vai sendo ultrapassado agora também pelo Scott Dixon. Imagem bonita aí do líder da prova, Juan Pablo Montoya, o colombiano. Mais uma volta para Juan Pablo Montoya. Estamos com 86 voltas completadas de um total de 250 voltas. Continua aí a disputa do Max Chilton com o Marco Andretti. A disputa que vale a 10ª colocação. E o retardatário aí fez bem para o Juan Pablo Montoya. Ele conseguiu abrir 1 segundo com relação ao segundo colocado, que é o Scott Dixon. Como está complicado de ultrapassar, né? Os pilotos já vêm comentando isso aí. Provavelmente esse excesso de pressão aerodinâmica deixa os carros, mesmo o carro lento da frente, ele consegue aí fazer a curva, a pista inteira praticamente pé embaixo, não dando espaço para quem vem mais rápido fazer a ultrapassagem. Era uma perspectiva, ali é o Carlos Munhoz que acabou batendo nos treinos livres. Era uma perspectiva para a prova, né? Durante os treinos os pilotos achavam que realmente ia ser uma corrida de difícil ultrapassagem por causa desse novo kit aerodinâmico, com um pouco mais de pressão aerodinâmica. O que é a pressão aerodinâmica? O carro fica mais no chão. O carro você pode andar na pista praticamente toda com o pé embaixo. Que o carro tem aerodinâmica, está grudado no chão. E aí fica mais difícil realmente de ultrapassar, já que não tem muita diferença de acerto também. Vai chegando aí para os boxes o Jack Hawksworth. Vai entrando o Jack Hawksworth. Olha, não está na hora, né? Deve ter tido algum problema e talvez antecipou a parada, mas não é o momento de se parar, não. Está parando muito cedo. Ou vem para uma tática totalmente diferente o Jack Hawksworth. Não é problema, né? Pelo tanto que mexeu na asa dianteira ali, não tem um grande problema. Às vezes, Theo, pode ser para realmente ele estava ali preso em no trânsito ali no meio de alguns carros, e eles optaram por uma estratégia diferente, agora entrar economizando um pouco de combustível e tentar uma estratégia diferente. Mas vindo do Majay Foyt, fez-se que eles são tão bons de estratégia assim para parar essa hora sozinhos, só eles. Mais um retardatário à frente do Juan Pablo Montoya. E com essa história aí, o Scott Dixon tirou bastante nas últimas 3 voltas, hein? Tirou 4 décimos nas últimas 3 voltas, trazendo com ele o Tony. A diferença do Montoya para o Dixon, 6 décimos. Do Dixon para o Tony, 4 décimos. Ali à frente agora é o Hinchcliffe. O Hinchcliffe que é retardatário à frente do Juan Pablo Montoya. O Bourdais aparece agora atrás do Marco Andretti. Deixa para trás o Chilton. Aí está, botando pressão em cima do Bourdais. O Chilton foi ultrapassado, tentou dar o troco, não conseguiu. E o Bourdais agora vai à caça do Marco Andretti. Você vê que é a disputa pela 11ª colocação no Grande Prêmio de Phoenix, que tem em primeiro o Juan Pablo Montoya, Scott Dixon o segundo, Tony Kanaan o terceiro. O Hélio Castro Neves está na 20ª colocação, vai tentando, aí está ele, ó. Vai tentando uma estratégia diferente, vai tentando se recuperar depois dos problemas que teve nos pneus. Aí esse é o momento. Opa, o Montoya tá vindo, hein? Opa, mesma coisa. Mesmo problema de pneu, hein? Agora começa já, não é um problema de pneu, ou é um problema, para mim pode ser de acerto da equipe Penske, às vezes numa cambagem, ou possivelmente problema dos pneus da Firestone, mais estranho. Agora, estranho que são dois carros da Penske, né? Agora, estranho também problema de cambagem, já que nós tivemos os testes da pré-temporada e foi a pista que eles andaram demais, e a Penske andou sempre bem, Felipe. Exatamente, muito estranha, e do jeito que abriu o pneu no oval não é normal, mesmo que você abuse. Eu não lembro de ter realmente visto um problema do
do pneu abrir desse jeito. Agora, estranho realmente de ser só nos carros da Penske. Vamos ficar de olho. O trabalho do Montoya de chegada, talvez ele deu sorte, estava mais próximo da entrada de boxe, foi mais rápido. Vamos ver quantas voltas perdeu a Montoya, mas eu tive a impressão que ele perdeu apenas uma volta. Com relação ao líder, que o líder agora passa a ser o Scott Dixon. Scott Dixon primeiro, Tony Kanaan o segundo. O Montoya está com menos 2 voltas ali, mas vamos ver na passagem dele. Ó. O Hélio Castro Neves à frente do Montoya e o Montoya com menos 2 voltas. Ele aparece aqui no computador com menos 2 voltas, então não teve essa história não. Foi bastante prejudicado também o Juan Pablo Montoya. E esse aí é o Tony Kanaan. Vamos sentir a saúde do motor do Tony Kanaan. Tá tirando o pé um pouquinho aí, porque tem um carro lento ali na frente, então já não consegue fazer de pé embaixo, porque eles estão travados aí com o Hinchcliffe. Então, o pessoal entender por que é o problema de cambagem, o que pode acontecer. A cambagem, Theo, é o ângulo do pneu no chão, né? Então, quanto mais cambagem você dá, você mais apoia a parte interna do pneu. Você começa a forçar, estressar, né, a parte interna do pneu, ele começa a esquentar mais e acontece justamente isso aí. Você vê que ela é pela parte interna e agora pode, obviamente, normalmente o que faz isso aí é um excesso de cambagem, mas é muito estranho, eu nunca vi isso no oval. A ficar de olho agora no Will Power e também no Simon Pagenaud, que são os outros 2 pilotos da equipe Penske. Tivemos o mesmo problema com Hélio e Montoya, sofrendo com os pneus e o mesmo pneu, o dianteiro direito. Aí o Hinchcliffe na aproximação do Scott Dixon e um pouquinho mais atrás o Tony Kanaan. Esse é retardatário. O Hélio é o 19º, o Montoya é o 20º e esse aí, o Hinchcliffe, é o 18º. Estamos juntos aqui na Band com a emoção pura da Fórmula Indy, a sua segunda etapa, o Grande Prêmio de Phoenix. Nós tivemos na pré-temporada a Penske sempre melhor, o Hélio, o Tony, o Simon Pagenaud aparecendo bem. Depois nós tivemos o Ed Carter andando bem e o Joseph Newgarden. Você vai observando aí o Ryan Hunter-Reay, que já é o 3º colocado, né? E aí o Juan Pablo Montoya, que vai, como o Hélio Castro Neves, tentar se recuperar com estratégias diferentes. Mas com 2 voltas, eu repito, o Hélio deu até sorte. Que tivemos logo depois uma bandeira amarela, ele conseguiu recuperar uma volta, mas já vai precisar entrar. Já vai precisar entrar. Ele está esticando ao máximo a sua segunda parada, o Hélio Castro Neves, para tentar ficar no mesmo ritmo dos primeiros colocados. E de repente se pintar uma bandeira amarela agora, aí seria ótimo para o Hélio, porque ele pelo menos fica no mesmo ritmo dos primeiros. Mas não adianta isso. Ele vai ter que ter sorte com o amarelo, vai ter que fazer uma tática diferente para conseguir recuperar uma volta. O Montoya já fica mais difícil. São 2 voltas que o Montoya tem, o líder do campeonato. E para você ter essa sorte que você está mencionando, normalmente para esse tipo de oval é muito, não é difícil, a gente já viu isso acontecer, e só que precisa de bandeiras amarelas em ocasiões, em horas estratégicas, porque quando você tem uma bandeira amarela, por exemplo, nesse momento, todo mundo vai entrar, então. Agora, se você tem uma bandeira amarela no meio ali, onde você está com a metade do tanque de combustível, você abre 2 opções de estratégia. É nessa hora que o Hélio daí sim deve arriscar e levaria uma vantagem, poderia voltar aí lá para frente. A janela já se abriu, a segunda janela já está aberta. Daqui a pouquinho vamos ter movimentação nos boxes com a segunda parada para a troca de pneus e reabastecimento. E você acelerando com o Tony Kanaan, o segundo colocado. A caça do Scott Dixon. 4 décimos a diferença do primeiro para o segundo. Ele tem 5 décimos de vantagem para o Ryan Hunter-Reay, que é o 3º colocado. Uma boa disputa pela primeira colocação. E aí é mais do que importante, um bom trabalho da equipe Ganassi no carro do Tony Kanaan. Não foi um bom trabalho na primeira parada. Ele perdeu uma posição. O Scott Dixon ganhou 2 posições e por isso vai liderando a prova. Depois do problema que teve o Juan Pablo Montoya. Não conseguiram ultrapassar ainda o James Hinchcliffe. Se lembra que o Montoya estava atrás dele? Pois é, o Scott Dixon também atrás dele. É porque
porque o que acontece com o Hinchcliffe, como ele tá sozinho, não tem ninguém na frente para atrapalhar ele fica lá, ele tá lento, porém constante. Então ele vem ali, o carro dele não tá muito ruim de curva, porque senão o Scott Dixon conseguiria aproximação, só que não é um carro rápido. Então aí que complicou completamente a vida de qualquer um. Agora ele vem para os boxes, aí facilita bem a vida do Dixon. Agora sim, está com a pista limpa o Scott Dixon. Enquanto que vai entrando nos boxes o Hinchcliffe. Opa, quase acertou ali. A proteção na quina da mureta, você viu que ele deu tudo de motor, entrou nos boxes e vem para a troca de pneus e reabastecimento. Já todo mundo vai entrar, hein? Só o Montoya que não. O Montoya vai demorar um pouquinho mais. Trabalha em cima do carro do Hinchcliffe. Temos agora 115 voltas completadas. Estamos na volta número 116 do total de 250 voltas. Lembrando que amanhã tem campeonatos regionais na tela da Band a partir das 3h30 da tarde. Destaque todo especial para o clássico no Pacaembu, Palmeiras e Corinthians. Mikhail Alexin é mais um que vem para a troca de pneus e reabastecimento. Aí o verde ali, o pessoal, é o tempo da parada. Aí o Ryan Hunter-Reay. E lembrando aí, ó, 64 voltas com esse tanque de combustível. Essa conta aí é boa para a gente ter aí uma noção de quanto que realmente esses carros podem andar. E chama atenção que os carros da Honda vêm muito. Por quê, Theo? Mais pressão aerodinâmica, os carros estão travados no chão e conseguem e acabam consumindo mais combustível. Primeiro para os carros da Honda. Agora lembrar que nós tivemos várias voltas com bandeira amarela nesse tanque de combustível, hein? Vai entrando o Marco Andretti. Outro Honda. Vai entrando o Marco Andretti, Scott Dixon é o primeiro, Tony é o segundo. A diferença agora é de 6 décimos. Ainda não fizeram a segunda parada para a troca de pneus e reabastecimento. E aí você tem problemas com o Carlos Munhoz de novo, hein? Vai pintar a bandeira amarela. Vai pintar a bandeira amarela. Vamos ver se entram agora Scott Dixon e Tony Kanaan. Agora temos a bandeira amarela. Temos ver se os boxes estão abertos. Se não fecharam os boxes por causa desse problema aí atrás com o Carlos Munhoz, que já bateu nos treinos livres. Bate mais uma vez, tem problemas o Carlos Munhoz e temos mais uma bandeira amarela. Agora muda completamente a estratégia da corrida. Se deram bem os Hondas, porque eles pararam antes, então eles vão sair na frente. Então agora mudou tudo, hein? Vamos ver agora os boxes, hein? Vamos ficar de olho nos boxes. Ryan Hunter-Reay pode ter se dado bem, hein? Ele que bateu ontem já nos treinos. Agora precisa ver se realmente ele bateu e quebrou aí a suspensão traseira ou se realmente quebrou sem bater. Vamos ver se a gente recupera a imagem. Aí o Carlos Munhoz vai saindo. Eu tô achando que ele tinha parado e ele deve ter saído de pneus frios do box e aprontou aí alguma arte aí. Vamos ver se eles têm imagem. Olha, ele pode ser que ele já tinha feito a sua parada também. Não tem a confirmação aqui no computador, mas pode ser. Temos agora 121 voltas. Aí está o Montoya. E nada de entrar Scott Dixon e Tony Kanaan. Esse aí pode ter se dado muito bem, hein? Aí a Hunter-Reay. Eu tô achando que quem parou, vamos esperar um pouco os computadores dar uma atualizada depois da parada, porque a pergunta é o seguinte, né, Theo? Eles param, quando você para em bandeira amarela, aliás, em bandeira verde, você perde aí 2 voltas. Então tem 2 coisas que podem acontecer. Se eles perderem só uma, o Tony, eles voltam para frente, porque vão perder só uma volta. Exato. O Ryan Hunter-Reay, ele tinha uma volta com relação ao líder, que era o Scott Dixon. Scott Dixon parando, Tony parando, Will Power parando, Ed Capria também parando, Charlie Kimball, Bourdais, Max Chilton. Vamos ver a volta do Tony Kanaan. E a parada do Javi, que travou o pneu traseiro direito do Tony ali, não estava demorando para colocar, não foi uma boa parada do Tony. O Hélio vai chegando, vai saindo o Scott Dixon sem ninguém perturbá-lo. Ali você viu saindo também o Will Power.
Os mecânicos estão acabando com o dia do Tony aí, porque realmente sempre o Tony que parou, ele perdeu uma ou duas posições. Perdeu mais uma para o Will Power. O Dixon conseguiu voltar na frente, o Power ganhou uma posição, exatamente a do Tony, o Tony perdeu uma posição. Tá aí o que você falava, Felipe. Traseiro direito ali, ó, o de externo ali, ó, não conseguiu colocar o pneu, demorou suficiente aí para perder a posição pro Will Power. Liga dos Campeões da Europa é na Band. Sal de fruta Eno. Com Eno você derrota rápido a azia. A caixa misteriosa dá as boas-vindas aos participantes. Eu não sei o que fazer. Trabalha direito. Quem vai ser o primeiro eliminado? Difícil vai ser comer isso, né? Estamos de volta com imagens ao vivo do circuito oval de Phoenix, no deserto do Arizona, nos Estados Unidos, com a segunda etapa do campeonato da Fórmula Indy. Estamos com bandeira amarela, Scott Dixon é o primeiro, Will Power é o segundo, Tony Kanaan é o terceiro, Ed Carpenter vem pela quarta colocação, Charlie Kimball é o quinto colocado, o Hélio é o 13º colocado, está uma volta atrás ainda dos primeiros colocados. O Juan Pablo Montoya não veio para a troca de pneus e reabastecimento, então ele conseguiu tirar uma volta, vai ocupando neste momento a 14ª colocação, está atrás agora do Hélio, mas o Montoya entrou agora. O Montoya veio agora. O Montoya então já entrou. Nesse momento entra o Montoya. Então ele deve. Talvez não. Talvez ele consiga não perder a volta, né? Porque estamos com bandeira amarela. Vamos ver como vai voltar o Juan Pablo Montoya no final do pelotão. É, o Montoya, porque a ideia o que é? Sempre parar em bandeira amarela. Então, mesmo que você vá para o final do pelotão, que é que está fazendo o Montoya, que é o que fez o Hélio como quando teve o problema também. Porque quando você para em bandeira verde, você perde 2 voltas. No caso aí em bandeira amarela, você volta para o final da fila, mas não perde voltas. Imagem belíssima realmente da chegada da noite no deserto do Arizona, onde fica o circuito oval de Phoenix. Phoenix também que tem uma pista menor, que antigamente era muito usada pela Fórmula Indy para testes, Firebird. Foi nessa pista em 92 que o Ayrton Senna fez um teste com um carro da Fórmula Indy, convidado pelo Emerson Fittipaldi, um carro da Penske. Uma pista bem pequenininha, parece mais um kartódromo, né? Mas era muito utilizado pela Fórmula Indy para testes. Foi onde a primeira vez eu andei num carro da Fórmula Indy, junto com o Cristiano da Mata. E muitas vezes você ficava aí andando no oval e depois em Firebird, que era o misto. Então você ficava em Phoenix numa época aí de frio e dos Estados Unidos, pelo menos você ia para aí e ficava bom tempo. Aí você viu o Tim Cindric, Roger Penske. São os estrategistas principais da equipe Penske, o Tim Cindric e o Roger Penske. E aí você vê Tony Kanaan, o terceiro colocado na prova, de olho na sua terceira vitória no circuito de Phoenix. Esse aí é o Kevin Lee. Ficamos na expectativa da bandeira verde. Aí está o Joseph Newgarden, que vai ocupando a 8ª colocação. O Hélio é o 13º nesse momento, pode ganhar uma posição do Bourdais, porque o Bourdais está indo para os boxes agora, mas não sei se ganha em bandeira amarela não. Vai voltando aí o Bourdais. Chama atenção o Ed Carpenter também, porque pela equipe dele como piloto, é um piloto que é da minha época também, não era um piloto bom, mas foi aprendendo hoje, só anda nos circuitos ovais, não segue o campeonato inteiro e quando anda muito bem, seja em Indianápolis, seja em Phoenix. Então ele realmente é um especialista nos circuitos ovais, mas é muito ruim no circuito misto, por isso que ele só faz os ovais. E ele foi bem nos testes da pré-temporada, andou rápido, né? Ele e também o Joseph Newgarden, né? São os dois pilotos da mesma equipe, da equipe do Carpenter. Lembrando, Theo, que na classificação dos 10 primeiros, 8 eram Ganassi e Penske. Quer dizer, motor Chevrolet e as duas equipes. E 2 do Ed Carpenter. Então, da equipe do Ed Carpenter, que é ele mesmo e o Joseph Newgarden. Então, você vê um domínio da Chevrolet, mas um domínio muito grande dessas duas equipes, Ganassi e Penske, em todos os carros. E também da Ed Carpenter. O Graham Rahal é o melhor Honda nesse momento. Vai ocupando a 6ª colocação atrás do Charlie Kimball e à frente do Max Chilton. Vai pintar a bandeira verde. Vai recomeçar em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Phoenix.
a segunda etapa do campeonato da Fórmula Indy. Dixon primeiro, Will Power é o segundo, Tony Kanaan é o terceiro, o Ed Carpenter é o quarto. Olha o Ed Carpenter coladaço em cima do Tony, hein? Já tenta colocar por dentro o Ed Carpenter. O Tony vai se mantendo na terceira colocação. A confusão um pouquinho mais atrás com o Graham Rahal e o Charlie Kimball. O primeiro é Dixon, o segundo é Power, o terceiro é o Tony Kanaan. Aí a confusão, ó. Aí vem todo mundo pra cima do Ed Carpenter, vem pra cima do Charlie Kimball e o Graham Rahal vai tentando crescer na prova. Interessante, porque com isso o Tony pode respirar, pode se mandar e pode encostar em cima do Will Power e o toque. Mas não tivemos a batida, hein? Não tivemos a batida, apenas o toque, mas já temos a bandeira amarela de novo. Charlie Kimball, que estava ali no meio daquela briga, ó. Charlie Kimball estava lutando para ser o quinto colocado. Com isso, o Graham Rahal passa a ser o quinto e o Max Chilton é o sexto colocado. O Max Chilton. Você vê que não tem espaço para os dois, ele continuou, ele veio para baixo. Então o Charlie Kimball tinha que ter dado espaço, só que mandou bem o Charlie Kimball. Ele deu uma controlada aí, continua acelerando, você vê que a roda traseira não está travada. Isso é tudo controlado, pelo incrível que pareça. Quando o piloto freia, você vê que aí ele sai da parte inclinada na pista, agora ele travou a roda traseira. Então o que ele fez? Isso é experiência já do piloto no oval. Ele, para não ir para o muro de fora, continuou acelerando um pouco, a gente vai acompanhar agora aí, sem deixar sem travar os pneus. Mas ele errou aí, ó, ele tinha que ter deixado espaço ou seguido e por fora. Então você viu ali que ele continuou acelerando para ir para o lado de dentro da pista. Se ele freia, ele vai para o lado de fora. Ele e o Joseph Newgarden. E o Joseph Newgarden deve ter prejuízos também no seu carro, né? Não foi uma pancadinha tranquila. Ah, teve, ó. Sim, observe sim. lá o bico dele da parte de fora. De cima. Não tem realmente como no oval, ainda mais aí que você depende muito da pressão aerodinâmica, ele tem que entrar. Uma coisa que não passa a Fênix, vendo pela televisão aqui, é da velocidade no carro da curva, nas curvas. São 5 Gs, praticamente 5 Gs, e a curva 1 é muito rápida. Assim, impressionante o que o carro gruda no chão, que entra e que a gente não consegue ver isso na televisão, mas os pilotos sofrem bastante com a curva 1. Agora o trabalho é em cima do carro do Joseph Newgarden pela equipe Ed Carpenter. A troca de bico. E tem muita gente entrando para reabastecimento e troca de pneus, hein? Aproveitando essa bandeira amarela. Aí a gente vai para tática diferente, né, Felipe? Exatamente. Que é o que teria que fazer de repente o Hélito. É lógico que eles estão... Né, o Penske está com a lista aberta ali de estratégias. Mas essa é a hora, até o que começa já quem arriscar, de repente lá para frente dá uma vantagem. Vou começar a fazer um pouco de conta aqui para ver onde que vai dar isso aí. Na volta 138. Euro 2016 é na Band. Dia 18, nova temporada. E agora, com novos integrantes. A Liga. Não dá para mudar a realidade sem conhecer a realidade. Etapa do campeonato da Fórmula Indy. Scott Dixon é o primeiro, Will Power é o segundo, Tony Kanaan é o terceiro, Ed Carpenter na quarta colocação, Graham Rahal é o quinto, Max Chilton vem pela sexta posição, Simon Pagenaud é o sétimo, o oitavo, Ryan Hunter-Reay, o nono, Alexander Rossi, Sebastian Bourdais vem pela décima colocação, o Hélio Castro Neves é o 13º, o líder do campeonato, o Juan Pablo Montoya, vai ocupando a 14ª colocação. Você vê aí que já é noite em Phoenix, os refletores estão ligados e daqui a pouquinho vai pintar a bandeira verde, hein? Já vai entrando o Pescar, daqui a pouquinho vai pintar a bandeira verde. Esse é o Alexander Rossi, estreante, piloto norte-americano, estreante na temporada, estreante em circuito oval. Apesar de ser um piloto norte-americano, ele andou na Barber, na forma BMW, GP3, Renault, GP2. Então é um piloto que tem uma formação, chegou a dar na Fórmula 1, tem uma formação realmente de circuitos mistos. Recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Phoenix. Pressão para cima do Tony. É o Ed Carpenter mais uma vez. E o Graham Rahal para cima do Ed Carpenter. Olha o Graham Rahal por cima, ó. Ed Carpenter por baixo. E vai chegando para a festa também o Max Chilton. Olha o Max Chilton, ó.
O garoto vai acelerando uma barbaridade, hein? Vai fazendo a sua estreia em circuito oval e muito bem o Max Chilton. Aí você vai acelerando com o Ryan Hunter-Reay. Acabou sendo prejudicado, porque tivemos a bandeira amarela. Ele tinha acabado de fazer a parada para reabastecimento e vai crescendo na prova. Voltou o Joseph Newgarden e voltou assanhado, voltou cheio de energia, mesmo depois do beijinho que teve com o Kimball. Bota a pressão agora para cima do Jack Hawksworth. Vai embora. Mas esse também tem a vida bastante complicada. Não, até que não. Olha, foi lá para fora, bateu. Acabou batendo o Bourdais. Deu uma lambidinha, né? Ali na mureta de proteção, o Bourdais. Agora o Joseph Newgarden, mesmo com aquele problema de troca de bico, estava na bandeira amarela, acabou se dando bem, não perdeu volta não. Continua buscando a vitória. O Joseph Newgarden vai ocupando a 11ª colocação. É o último na volta do líder. Vamos ver o que houve com ele. Como tá complicado e por fora. Ele foi bem grudado por fora, foi para sujeira e aí acabou. Foi lá pro muro. Por isso, Theo, que tá tão difícil de ultrapassar, né? Você vê que os pilotos eles vão se espremendo, se batendo ali, como a gente viu agora há pouco, para fazer de tudo para não sair daquela linha da parte de dentro. Um pouquinho que você saiu, você vai para a sujeira, aquela areia que você comentou do deserto, que a gente pode ver aí, é uma areia também, não só os pneus, né? A borracha dos pneus que vão saindo, uma pista muito suja pelo lado de fora. O primeiro é Scott Dixon, Will Power é o segundo, o terceiro é o Tony Kanaan. Mais uma bandeira amarela. O Hélio, ele já fez... Não, ele não fez a sua parada na última bandeira amarela, não. Da mesma forma, o Juan Pablo Montoya. Eles estão falando no rádio aí e ele tá falando, mas e aí, né? A equipe falou, dá uma balançada no carro aí, vê se não entortou nada, que eles estão pensando realmente aí de ficar. Você vê que ele tá mexendo aí, justamente isso que ele tá fazendo agora, para ele ver se ele sente alguma suspensão torta. E então eles estão na dúvida aí, se ele vem pro box, já faz uma revisão completa aí e sai. Vamos ver, eu tô ouvindo o rádio aqui. É o Jimmy Vasser falando com ele. E eles decidiram para trazer aí, para dar uma olhada. Porque é muito arriscado, Theo. Você, assim, nessa velocidade é difícil o piloto sentir. A hora que você põe 5Gs realmente, com aquela pressão aerodinâmica forte, tem alguma coisa errada, a chance de você ir direto pro muro é muito grande. Olha a situação do Hélio Castro Neves com relação a reabastecimento. Ele tem uma volta de desvantagem para os primeiros colocados. Ele é o 12º. O Joseph Newgarden é o último na volta do líder. Vai chegando aí para fazer a sua parada o Takuma Sato. E o Bourdais continua no rádio aqui falando, não sei se precisa ir para dentro, eles estão na dúvida, viu? Agora, então, estava dizendo, o Hélio está na mesma situação de parada para reabastecimento dos primeiros colocados. Ele está na pista há 26 voltas. Há 26 voltas também na pista Scott Dixon e o pai, o Tony Kanaan, com relação à última parada. E agora o Bourdais resolve entrar. Nesta terça, às 3 da tarde, Liga dos Campeões da Europa no campo da Band. A Band é o endereço da Liga dos Campeões da Europa. Barcelona e Atlético de Madrid. De repente, o que não jogaram hoje em casa, na derrota para o Real Madrid por 2-1, Neymar, o próprio Messi, jogam na terça-feira em casa de novo contra o Atlético de Madrid. Aí os mecânicos, você vê o mecânico ali, esse de trás ali, ó, dando uma olhada na suspensão. E o Charlie Kimball vai sofrer uma penalização ali por ter fechado o Joseph Newgarden. Exatamente. Já vai pintar a bandeira verde, hein? Já pintando a bandeira verde. Nós já temos 151 voltas completadas, já passamos da metade da prova. Esta aqui é a segunda etapa da Fórmula Indy, o Grande Prêmio de Phoenix. A próxima, dia 17, uma das provas mais charmosas do calendário, o Grande Prêmio de Long Beach. Depois, dia 24, na sequência, Alabama com circuito Barber, mais um circuito misto. Long Beach é rua, Barber é um circuito misto. Aí o Mike Hall, que é o estrategista do Scott Dixon.
Então, falando com os problemas que a Penske teve, eles querem ter certeza que o carro deles está legal, mas que os pneus que saíram do carro até agora saíram em perfeitas condições. Então, ele tem muita confiança aí no que a Firestone faz e que eles estão bem. Agora, perguntando a estratégia de combustível. Perguntando se faz nenhuma só mais parada. Ele acha que dá para ir em só mais uma parada, mas que é uma pista pequena e tudo pode acontecer. Mas para mais uma parada, Felipe, para ter segurança, tem que chegar pelo menos até a volta número 190. Pelo menos. Recomeçando em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Long Beach. Olha o Tony de novo, sofrendo pressão do Ed Carpenter, mas não dá espaço para o Ed Carpenter. O Chilton que vai para cima, hein? O Chilton vai para cima, vai tentando ganhar posições. Aí você vê o Ryan Hunter-Reay sendo pressionado pelo Graham Rahal. Se mantém à frente Ryan Hunter-Reay. Esse aí também tá vivo, tá aceso na prova Ryan Hunter-Reay. Scott Dixon é o primeiro, Will Power é o segundo, Tony Kanaan é o terceiro. Esses são os três primeiros colocados. Temos 153 voltas completadas em Phoenix, num total de 250 voltas. Joseph Newgarden é o 10º colocado agora. O Bourdais voltou na 11ª colocação atrás dele, à frente do Hélio Castro Neves. Vai abrindo o Scott Dixon. Foi uma boa relargada. Na volta anterior ele passou 6 décimos à frente do Will Power. O Will Power tem na volta anterior 2 décimos só à frente do Tony. Tony também é o outro que está muito forte para lutar pela vitória. Vamos ver o que aconteceu aí. Quase deu um... Você vê que ele tá agressivo, o Ryan Hunter-Reay nas relargadas. Dá até a impressão que ele chegou a queimar aí, mas eu acho que não. De repente ele acertou na mosca ali a hora de acelerar. É o 5º colocado neste momento, o Ryan Hunter-Reay. O Graham Rahal tentou a ultrapassagem. Aí você vê que jogou forte, jogou duro. Uma disputa bacana. E a pista começa a ficar mais rápida, os pilotos começam a fazer, vários pilotos ali, o Graham Rahal, Max Chilton, Simon Pagenaud, todos fizeram a volta mais rápida da prova nesse momento. Então começa a esfriar, a pista começa a grudar um pouco mais. Isso por quê, Theo? Conforme esfria mais, você tem um pouco mais de pressão aerodinâmica no carro, o carro gruda mais, porém às vezes o carro sai um pouquinho mais de traseira. Então as equipes nas paradas, conforme a temperatura vai caindo, você tem que fazer um ajuste ali de pressão aerodinâmica, que normalmente a tendência, quando esfria, é sair mais de traseira, quando esquenta demais é escorregar um pouquinho mais de frente. Liga dos Campeões da Europa é na Band. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no combustível. O melhor do esporte é na Band, nesta terça, a partir das 3 horas da tarde, a Liga dos Campeões com Barcelona e Atlético de Madrid. Depois, em junho, Eurocopa da França. Todos os jogos você curtindo aqui na Band. Em agosto, vamos juntos em busca do ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016. O melhor do esporte tem o DNA e é na Band. E o Max Chilton é esse carro branco e azul aí, atrás exatamente do Graham Rahal, lutando pela 6ª colocação. E atrás dele tem o Simon Pagenaud, que é o outro piloto da Penske. Ali vai lento, com algum problema o Takuma Sato de novo, né? Ou é só um problema de acerto. Ele acabou batendo também nos treinos livres do Takuma Sato. Vamos ver o que houve com ele, ó. Foi pra sujeira, será que encostou? Essa é uma sensação ruim, viu, Theo? Você vê a direção, olha como ele trabalha o volante ali. E o que acontece é o seguinte, a hora que você sai na sujeira, quando você volta para a pista, aquela sujeira demora ali uma volta, às vezes até 2 voltas para sair por completo do carro. Então você demora um pouco para voltar na velocidade normal do carro, e às vezes os carros de trás querendo te ultrapassar, e às vezes você não consegue tirar isso do pneu e fica bem complicado. São 2 carros com motor Honda, o kit aerodinâmico da Honda. Esse aí, o Ryan Hunter-Reay, aquele atrás, o Graham Rahal. O Dixon na última volta, 6 décimos de vantagem para o segundo colocado, o Power. O Tony é que agora está mais próximo do Power, 2 décimos só. Lá atrás.
do outro carro, ó, você vê o vermelho aí do Graham Rahal. O outro carro lá atrás é o Max Chilton e depois o Simon Pagenaud. Ficar de olho agora com relação às estratégias. Para se tentar só mais uma parada, tem que segurar pelo menos até a volta número 190. Mas ainda seria apertado. Nós temos 43 voltas o Scott Dixon. Olha, para chegar aí mais 25 voltas é no limite, hein? Apesar que tivemos algumas voltas em bandeira amarela. Pode ser que eles consigam chegar até a volta número 190. Ou quem sabe até 193, 194. Pode ser. E o que acontece também, Theo, como é difícil de ultrapassar, às vezes o carro da frente, o Dixon, que a gente sabe muito bem que é especialista em economizar combustível, eles podem reduzir o ritmo e mesmo reduzindo o ritmo, o carro de trás não consegue ultrapassar. Então é uma pista boa para poder economizar combustível e conseguir fazer em uma parada. Aí você está vendo momentos da corrida, né? Alguns momentos da prova. Quando o Dixon tem como retardatário agora o Takuma Sato. Colocaram ali, mas não tem momento nenhum não. Só veio a vinheta. Trocaram. Esqueceram de colocar o VT. Opa. O primeiro é o Dixon, à frente ali o Takuma Sato. E tenta a aproximação Power. Tirou 2 décimos. Tirou 2 décimos nas duas últimas voltas. 4 décimos agora a diferença do líder para o segundo colocado, Will Power. E aí você vai com o Tony, que vai ocupando a terceira colocação. E o momento mais importante da prova vai ser a próxima parada, porque você vê aí entre os primeiros, entre os 3, 4 primeiros, você vê que a gente não conseguiu ver nenhuma ultrapassagem limpa, a não ser se for para o retardatário ou quando furou o pneu do Hélio e do Montoya, normal na pista. Então eu acho que quando for a próxima parada, realmente vai ser a hora decisiva aí para a prova. No dia 29 de maio, 500 milhas de Indianápolis, uma prova histórica. A 100ª edição das 500 milhas de Indianápolis. E claro, você curtindo tudo aqui na Band e no Band Esportes. Não são 100 anos, né? Porque em alguns anos, principalmente na época de guerra, não tivemos as 500 milhas de Indianápolis. Por isso é a 100ª edição das 500 milhas de Indianápolis, no dia 29. O grid de largada sendo definido no dia 22 de maio. É impressionante o que tem de gente indo para essa prova. Vai ser uma festa, já é uma grande festa. Já é uma grande Agora, festa. A 100ª edição vai ser uma festa especial, né? Quando ela prova, fez 100 anos, que ela parou alguns anos por causa da guerra, né? A gente estava lá, já foi o diferencial, né? Uma festa um pouco diferente. Agora, na 100ª prova, realmente o pessoal tá... tem vários assuntos diferentes, mais festas do que o normal. E então, com certeza, ali vai ser bem bacana essa prova de Indianápolis esse ano. A polêmica de sempre com o humor de costume. Neto comanda o Baita Amigos. Nesta segunda, às 8 da noite, no Band Esportes. 175 voltas completadas agora, hein? Vamos ver se eles conseguem chegar até a volta 190, 195. Ó, o Montoya conseguiu ultrapassar o Hélio. O Montoya é o 12º, o Hélio agora é o 13º colocado. Mas estão uma volta atrás dos primeiros colocados. Nós temos 11 pilotos neste momento na mesma volta do líder, do Scott Dixon. Aí você está vendo o Graham Rahal partindo para cima do Ryan Hunter-Reay, lutando pela 4ª colocação, pela 5ª colocação. O Ed Capter é o 4º colocado. Não conseguiu, perdeu um pouquinho de tempo. Colou em cima dele o Max Chilton. Esse aí é o Ryan Hunter-Reay, que pra mim é o nome da noite aí, viu? Pelas relargadas, o quanto que ele foi agressivo. Ele é um piloto agressivo, mas relembrou muito as relargadas aí do Tony. E com um carro que a gente sabe que
não é rápido que são os carros da Honda, ele segue aí em 5º lugar. Aliás, vamos colocar na prova de hoje, para você escolher mais ao final. A gente tem no futebol o cara da partida, vamos ter o cara da pista. Aquele piloto que de repente vai ter direito a Sweet 14 com banho de espuma. Você escolhe no final da prova. Por enquanto, o Ryan Hunter-Reay, o 5º colocado. E você acelerou um pouquinho com o Hélio. Agora sim, cara. Agora tem o replay. Agora a gente está vendo aí o que aconteceu de mais importante na prova até agora. Primeiro o problema com o Hélio, depois o problema com o Montoya. Exatamente igual. O pneu abriu exatamente da mesma forma. E uma pena realmente para o Hélio, ele que tinha um carro muito rápido, mas agora complicou bastante a corrida dele. Aí está o Hélio Castro Neves. Dixon é o primeiro, Power é o segundo, Tony é o terceiro. O Dixon abriu agora 5 décimos com relação ao Power. E aí você vê como se aproximou o Tony do Power. 2 décimos era a diferença na volta anterior. E é aquela história, tem de partir para cima, mas está todo mundo tentando economizar combustível também. Não pode ser tão agressivo assim, tentando chegar pelo menos na volta de número 193, quem sabe 195, para ter apenas mais uma parada até o final da prova. E se parar em bandeira amarela, aliás, em bandeira verde, aí que faz mais diferença ainda, né? Então, o momento agora é de economizar combustível, porque a gente sabe que se... olha lá, estão falando no rádio do Bourdais, no caso dele, mais 10 voltas. 10 voltas, exato, a 195. Ele falou, ó, a gente deve liderar a prova em algum ponto aí, porque o pessoal vai parar antes do que a gente. Então, porque o Bourdais tem 35 voltas só, ele teve aquele problema, ele foi para os boxes. Esses aí, ó, os primeiros colocados, já tem 63 voltas, desde o último reabastecimento. É isso aí. E agora vai ser um momento importante, porque depende o quanto que esses carros da frente estão economizando combustível, a gente vai saber pela hora de entrada deles, se não... se entrar em bandeira verde, a gente vai saber quem que está economizando combustível e quem que não está. E aí pode fazer a diferença para ver quem que vai vencer a prova, porque para mim, quem sair na frente depois dessa última parada tem grande chance de vencer a prova. Falei do Baita Amigos, que você vai curtir no Band Esportes nessa segunda às 8 da noite. Eu, na apresentação do Craque Neto, e o Craque Neto é um amigo da velocidade, também está curtindo a Fórmula Indy. Amanhã estaremos juntos, junto do Edmundo, junto do André Galvão, junto também do Fernando Fernandes, no grande clássico, a partir das 3h30 da tarde, Palmeiras e Corinthians, direto do Pacaembu. Você curte os campeonatos regionais aqui na Band, neste domingo, a partir das 3h30 da tarde. Claro, destaque todo especial para o clássico Palmeiras e Corinthians no Pacaembu. O Tony tira bastante o pé ali, ele procura esse cantinho do lado de dentro, todo o ar limpo. Quando a gente fala o ar limpo, o que é? É tirar um pouco do carro da frente. Se ele vier muito para baixo, você vem um pouquinho mais para baixo. Se ele vem tudo para baixo, você vai um pouquinho para cima para ter um pouco de ar limpo na asa ali, conseguir fazer com que a frente do carro grude no chão quando você está aí atrás dos carros. Então eu acho que mais de 5 a 6 voltas eles devem começar a parar, então. 5 voltas. Eu calculo aí no máximo 5 voltas. A janela está totalmente aberta. Eu diria que já é uma porta aberta. A janela está escancarada com relação à próxima parada para o reabastecimento e troca de pneus. Dixon primeiro, Power o segundo, Tony o terceiro, Ed Carter o quarto, o quinto Ryan Hunter-Reay. Vamos ver o trabalho da Ganassi no carro do Tony. Todas as vezes que o Tony entrou para a troca de pneus e abastecimento, perdeu uma posição. Agora é momento de ganhar, porque vamos entrar na hora da verdade do Grande Prêmio de Phoenix, nas últimas 50 voltas. Esse é o Ryan Hunter-Reay. Corridaça realmente. Largou na 12ª colocação. Depois teve o azar de parar com bandeira amarela para o reabastecimento e logo depois a bandeira amarela. Mas está na briga, está na disputa. É o quinto colocado. Vamos ver se os Hondas devem parar na frente, devem parar antes do que os motores Chevrolet. E aí já vem o Honda. É o limitaço, né? Ele vem com 193
3 voltas, né? Agora 194, estamos na 194, entrou com 193 completadas, né? Então é isso aí, a turma vai chegar com 195, 196, a turma da Chevrolet. Ficamos na expectativa das entradas dos primeiros colocados. Muita gente parando, hein? Vai parando o Graham Real, Max Chilton, Simon Pagenaud. É o limitaço. Pode entrar agora o Scott Dixon, hein? Vai entrando o Tony. Tony também. Tá aí o Tony. Pelo menos no visual foi uma boa parada. Parece que foi boa assim do Tony, agora é... Bandeira amarela, bandeira amarela. Olha o Tony se dando bem, hein? Olha o Tony se dando bem. Bandeira amarela na pancada do Ed Carpenter. Olha o Tony se dando bem. Scott Dixon e o Power ainda não entraram. Ainda não entraram. Vamos ver em que posição vai voltar o Tony Kanaan, hein? Basta ver se ele não tomou uma volta. Aquele lance da volta. Tá bem o Ed Carpenter, pelo que ele falou, ele subiu aí pra parte suja da pista. É verdade, o Tony pode ter tomado a volta, você tem razão. Por que acontece? Pode numa não pista, se dar bem. Se isso acontecesse numa pista como Indianápolis, Theo, ela tava na mão do Tony, a prova. Mas como é Fênix, a gente precisa ver uma pista curta, ele pode ter se dado bem, mas pode ter se dado muito mal. É verdade, é verdade. Quem pode se dar bem nessa brincadeira aí é o Montoya e o Hélio, hein? Olha isso aí que aconteceu. Nessa que foi, ó, o carro, quando você passa assim, ele sai de frente, vai lá pra cima, ó. Teve um toque ali. Ele perdeu o ar ali, porque ele chegou muito próximo do carro da frente. Olha como vai reto. Você vira, parece que tá tudo quebrado no carro. Quando você vai pra sujeira ali. Já bati algumas vezes dessa forma aí, a sensação não é boa. Ó, o Tony nesse momento, ele perdeu uma volta. Ele perdeu uma volta, então não se deu bem não. Ele, na verdade, na hora da batida, ele devia estar saindo. Aí tivemos os boxes fechados. Entra a bandeira amarela, ele acabou não se dando bem. Agora o box está aberto. Vai entrando o Alexander Rossi. Vai entrando, os boxes estão abertos. E aí devem entrar também Scott Dixon e o Power. Graham. E esses aí tem uma vantagem também. Eles deixaram para reabastecer depois. Vão ter um pouquinho mais de combustível do que o Tony Kanaan no final da prova. Mas vamos ver na hora que entrarem os primeiros colocados qual é a situação do Tony Kanaan. Mas pelo que eu vejo aqui no computador, ele acabou não se dando bem não. Continua na pista o Dixon, continua na pista o Will Power, o Graham Real também, o Max Chilton, o Simon Pagenaud, o Bordet vai parar um pouco depois. O Rossi parou agora, o Montoya ainda não entrou, o Hélio também ainda não entrou. Os carros que pararam agora, o box está fechado. É permitido você parar se você for ficar sem combustível na pista, Theo. Então os carros que pararam agora, você viu que foi só para o Splash and Go. Aí ele é obrigado por regulamento a voltar para os boxes e fazer a parada completa. O problema da bandeira amarela é exatamente que o Tony, na hora que entrarem os primeiros, o Tony vai passar. Só que ele tem uma volta atrás. Nesse momento ele dá uma volta atrás. Então ele passa pela linha, mas ele não desconta a volta. Aí, ó, vai todo mundo parando. Ó o Tony lá, o Tony vai passando, ó. O Tony vai passando, mas aqui, ó, ele tem que vir lento. Ele tem que vir lento atrás do pace. Vamos ver. Mas não vai tirar essa volta. Provavelmente ele vai acabar indo pro final, ele tira a volta, mas vai pro final da fila. Exatamente. Ele não consegue voltar à frente. Esse é o Chilton. Max Chilton parando. Você vê o líder, o Scott Dixon. Faz a troca de pneus, o reabastecimento. E vai voltando o Scott Dixon. Aí você está vendo o Will Power, que era o segundo colocado. Todos eles vão voltando. Boa parada para o Dixon. O Pagenaud ganhou 3 posições, ou seja, é o segundo colocado. Vai ser o segundo colocado. O Power perdeu uma, o Real perdeu uma, o Chilton perdeu uma. Esse aí se deu bem. Esse é o Pagenaud. Bom trabalho da equipe Penske em cima do carro do Pagenaud. Jogos Olímpicos Rio 2016 é na Band. Amanhã, 7h40 da noite, tente outra vez com a gente. Porque os
piores obstáculos se superam com um sorriso. Estamos de volta com imagens ao vivo, enquanto você vê problemas aí na entrada do Mikhail Aleshin aos boxes. Ele vinha para fazer a sua parada para reabastecimento e troca de pneus, ó. Vamos ver lá no fundo, ó. Como é que fala quando é isso aí mesmo? Então? Não, Mikhail Aleshin. Não é assim. Eu não sei se ele assustou com um carro de serviço, estava ali também. Mas você que é o piloto, Felipe. Não, a impressão que eu tive é que ele decidiu, a equipe deve ter chamado ele de última hora para entrar. E ele puxou de uma vez e bobeou ali. A gente tá vendo aí o que aconteceu com o Will Power. O Will Power perdeu a posição para o Simon Pagenaud. Olha lá o Simon Pagenaud atrás. Mas por pouco, né? Muito pouco. Ele parou um pouco errado, o Will Power. Ele parou um pouco apontado para o muro. Eu acho que acabou atrapalhando os mecânicos ali. Olha, o Tony, neste momento, é o 8º colocado. O Juan Pablo Montoya e o Hélio Castro Neves, eles pouparam o que puderam. E agora fizeram as suas paradas para troca de pneus e reabastecimento. E nessa história, eles vão recuperar a volta. No finalzinho da prova, eles vão conseguir recuperar a volta, porque estamos com bandeira amarela. O Montoya, vamos ver se ele conseguiu voltar à frente do Hélio. Aí vai passando o Scott Dixon o primeiro, o Pagenaud o segundo, Power é o terceiro, o Graham Rahal é o quarto, o quinto é o Max Chilton, o Sebastian Bourdais é o sexto, o Alexander Rossi é o sétimo, o Tony Kanaan vem na 8ª colocação. Para o Tony pensar em vitória, tá complicada a vida dele, mas para pensar em vitória tem de fazer uma super relargada. A diferença nesse... Claro, nós estamos com bandeira amarela, mas para você ter uma ideia, a diferença do Scott Dixon para o Tony Kanaan neste momento é de 5,8. Agora essa diferença pode subir para 6, pode cair para 5, porque estamos com bandeira amarela. Mas para você ter uma ideia, e à frente do Tony Kanaan, ele é o 8º. Quer dizer, ele tem que limpar 4 carros numa relargada para continuar pensando em lutar pela vitória. Ele precisaria fazer aquelas largadas que ele já fez muitas, que é o que vem fazendo o Ryan Hunter-Reay hoje, para tentar ir para a briga. E o que a gente vai começar a ver, se vê o pessoal limpando a parte de fora, o pessoal agora final, Theo, vai cada vez dar menos espaço. A chance de a gente voltar a ter uma bandeira amarela numa situação dessa acaba sendo grande, porque o pessoal começa a arriscar mais e os toques começam a acontecer mais também. Euro 2016 é na Band. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no combustível. Ó, agora o computador corrige, o Tony é o 7º. Tony é o 7º. O Alexander Rossi, ele vai perdendo posições. O Juan Pablo tem algum problema, o Alexander Rossi. Ele vai caindo, então o computador é que está corrigindo aqui alguma coisa errada. O Montoya é o 10º, o Hélio é o 11º. Como a tática da Penske acabou dando certo, né? Aquela mesma história, só para você ter uma noção. Isso não significa nada que tem uma bandeira amarela. Mas a diferença, por exemplo, do Scott Dixon para o Hélio é de 8 segundos neste momento. Já foi era de 2 voltas do líder para ele. Então vieram tirando e ele volta a ter uma chance pequena de vitória, mas tem. Aí você está vendo os estreantes. O Max Chilton, esse aí, o Alexander Rossi. O Max Chilton, por enquanto, é o melhor estreante em circuito oval. Aliás, faz uma grande estreia este aí, ó. O inglês na 5ª colocação. Estrear em oval não é uma coisa fácil, não. E ele vai estreando na 5ª colocação, o Max Chilton. Já largou em 8º, já fez um bom trabalho nos treinos. E é o 5º colocado. À frente dele tem o Graham Rahal, atrás o Bourdais. Lembrando que ele também guia para uma grande equipe, que é a mesma equipe do Tony, que é a Chip Ganassi. Ficamos na expectativa da bandeira verde, hein? Estamos com 208 voltas completadas. O primeiro é o Dixon, o segundo é o Simon Pagenaud. Vai pintar agora, hein? Vai pintar agora a bandeira verde. Momento importante demais do Grande Prêmio de Phoenix. Recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Phoenix. Olha o Tony lá atrás, ó, tentando ganhar a posição. Uma já levou. O Tony já ganha uma posição. Já cresce na prova o Tony.
Mas está pressionado, hein? Está muito pressionado. O primeiro é o Dixon, o segundo é o Pagenot. Olha o Tony por fora. Vai para cima, ele sabe que esse é o momento. Sabe que esse é o momento. Tem de dividir. E dividiu. Já vem o Tony Kanaan pela 6ª colocação. Agora é a caça do Max Chilton. Esse é o Bordet, ó. Vai perdendo a posição também o Bordet. Vai ficando o Bordet, vai passando para cima dele o Joseph Newgarden. Você pegando carona com o Newgarden. Lá atrás o Montoya é o 10º, o Hélio é o 11º. O Scott Dixon é o primeiro colocado, o Simon Pagenaud é o segundo. Apareceu agora, no final da prova, o Simon Pagenaud. E esse aí é o Ryan Hunter-Reay. Opa, olha o Tony aí. O Tony vai ocupando a 6ª colocação. E o Ryan Hunter-Reay vai abrindo o caminho lá atrás para cima do Bordet. Vai ganhando a 8ª colocação agora Ryan Hunter-Reay. Esse também está com um apetite danado. Impressionante. É o Tony que para cima do Newgarden ali. Ele deu uma... veio para baixo ali um pouco. Então vamos ver se o Tony também não sofre uma penalização aí que... ele perdeu um momento ali para cima, veio o Joseph Newgarden e o Tony deu uma fechadinha de porta ali. É o 6º colocado, o Tony está a 7 décimos do Max Chilton, lutando pela 5ª colocação. Jogos Olímpicos Rio 2016 é na Band. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no combustível. E aí você está vendo o momento do Tony com o Bordet. Nessa o Tony mandou muito bem. Você viu como chegou perto, não fez de pé embaixo. Os dois tiveram que tirar o pé. Agora essa daí que eu tava falando do Tony, ó. Essa aí que eu tava falando do Tony. Você puniria? Por que eu acho que puniria? Se fosse o ano passado, não. Mas esse ano, com a entrada do Luindijk, do Paps, eles falaram muito que qualquer fechada estaria sujeito a punição direta. A vantagem é que o Paps é muito amigo do Tony. Exatamente. Essa é uma grande vantagem. O Massimiliano Paps, o italiano, que é casado com a Tati Fittipaldi, que é a filha do Emerson Fittipaldi, e moram em Miami. Então, se fosse o ano passado, tudo em ordem, mas desse ano pode ser que está no limite aí de ser penalizado. Já vai o Tony para cima do Chilton. E lá na frente tem o Graham Rahal. Agora, se o Tony realmente é difícil, que a gente tá vendo que nessa pista é difícil, não adianta ficar aqui enganando. É difícil lutar pela vitória. Mas se ele tem alguma esperança, não pode negociar nada, tem de partir para cima. E essa disputa aí pode ser interessante pro Tony, hein? Ele pode encostar em cima do Max Chilton e depois atropelar o Graham Rahal. Agora vem. Vai pra cima o Tony, vai colocando por dentro e deixa para trás o Max Chilton. Ganha a 5ª colocação. Agora é a caça do Graham Rahal. Vai ter de caminhar um pouquinho. Esse é o Joseph Newgarden, passando também o inglês, o Chilton. Tá com um bom carro nesse final de prova o Joseph Newgarden. Ele vem no mesmo ritmo do Tony. 221 voltas vão sendo completadas agora. Estamos na hora da verdade do Grande Prêmio de Phoenix. Isso foi umas... Olha, encostou, hein? Chegou até a encostar o bico dianteiro ali. Tá abusado o Joseph Newgarden também. Passando o Bordet. A competição esquenta nesta terça às 10h30 da noite. Tem caixa misteriosa e o primeiro eliminado no Masterchef. A diferença do Scott Dixon para o Simon Pagenaud é de 6 décimos. Do Simon Pagenaud para o Will Power, 1,3. O Tony já é o 4º colocado, hein? O Tony já deixou para trás o Graham Rahal. Boa prova, hein? Boa prova. O Tony vai fazendo nesse finalzinho. Vai recuperando as posições que perdeu, levando azar, porque parou com bandeira verde no reabastecimento e troca de pneus. O Hélio é o 11º. Está atrás do Juan Pablo Montoya. Está 11 segundos e 8 décimos atrás do primeiro colocado, que é este aí, o Scott Dixon. O
Tony agora vai ter de caminhar bastante para chegar no Will Power. Tem uma diferença de 3 segundos, ponto 7. Então ele tem que acelerar, ele tá mais rápido, 1, 2 décimos por volta, mas tem um espaçozinho grande aí pro Tony chegar no Will Power. O problema depois também é que o Will Power tá 1.4 atrás do Simon Pagenaud, né? Pro Tony seria interessante uma bandeira amarela. Retardatários à frente do Scott Dixon. Me parece o Luca Felipe ali, o primeiro, à frente do Scott Dixon. Não é estreante da Fórmula Indy, mas é estreante em circuito oval. Tem uma sequência agora de retardatários. Saiu no carro à noite, quando o piloto tira o pé ou troca uma marcha, sai um fogo ali de trás, uma imagem bacana. Saiu bem nesse ponto aí, lá, bem na entrada da curva. O Tony vai tirando 2 décimos agora por volta, né? Para o Will Power, a diferença de 3.3 neste momento. O que vai acontecer é que agora você vai ver que o Dixon vai ter um problema grande aí de chegar, de ultrapassar esses retardatários. Então aí sim o Tony pode grudar e começar a ficar interessante para o Tony. Porque a gente já viu que é praticamente impossível passar os retardatários. Então chega um momento um pouco mais complicado e a gente vai ter que acompanhar a diferença do Tony para o Will Power, que eles devem começar a virar mais lento agora. E vou ficar de olho também na diferença do Tony para o primeiro colocado, o Scott Dixon. 4.3 neste momento. Neste momento é de 4.3. Para o Will Power, 2.9. Só que só nessa volta o Tony já tirou 6 décimos para o primeiro colocado. Mais 6 décimos. Quer dizer, o Tony vai grudar já, porque o Dixon está travado. Daí é muito complicado. Ele vai precisar arriscar e o Simon Pagenaud vem para cima. 3.9, 3.6 agora do Tony para o Dixon. Vai chegando no pelotão da frente. O Will Power, 9 décimos atrás do Simon Pagenaud, que é o segundo. 2 retardatários ali à frente do Scott Dixon. Scott Dixon não consegue encostar. Estamos com 231 voltas sendo completadas neste momento. Olha o Tony ali, ó, já tá aparecendo, já tá grudando o Tony. 2.8 é a diferença dele para o Scott Dixon. 1.2 para o Will Power. O Will Power para o segundo colocado, agora 6 décimos. Vai embolando a prova. Vai ser um final de arrepiar o Grande Prêmio de Phoenix. A segunda etapa do campeonato da Fórmula Indy. A terceira etapa no dia 17, o Grande Prêmio de Long Beach. Lembrando que no dia 29 de maio, a 100ª edição das 500 milhas de Indianápolis. Para você ter uma ideia, o Tony tira 8 décimos por volta. Agora, daqui a pouco ele vai grudar. Já está grudando. Aí ele vai cair na mesma situação. Então, eles vão ter que trabalhar aí. Ó, o Tony já grudou no Will Power. Agora é ver se ele consegue um espaço ali, uma área limpa de ar ali, ver se ele consegue para cima, mas vai ser complicado também. Coladaço, ele vem para cima do Will Power. Enquanto você vai vendo aí o Hinchcliffe. E o Tony, 2 décimos passou do Will Power na última volta. A diferença dele para o primeiro colocado, 1.5. Estamos com 234 voltas completadas. Abrimos agora a volta número 235. Aí está o Tony para cima do Will Power. Na luta pela terceira colocação, Tony Kanaan. E para você, quem é o cara da corrida neste momento, Felipe Giafone? Nesse momento começa a ser o Tony, né? O Tony está mostrando aí que arriscou já quando foi para trás. Então começa a aparecer bem aí. O Ryan Hunter-Reay fez belas relargadas, mas o Tony agora começa a mostrar aí, pinta de que vai ser o cara da prova. Então teria direito a suíte 14 banho de espuma. Vai para cima o Tony. O Will Power é o terceiro. Você vê aí os 4 primeiros colocados na mesma imagem. Já já vamos para as últimas 10 voltas do circuito de Phoenix. Vamos para os últimos 16 quilômetros desta segunda etapa do campeonato da Fórmula Indy. Scott Dixon tem 4 décimos de vantagem para o Simon Pagenaud. Abriu um pouquinho o Pagenaud com relação ao Will Power, 6 décimos. O Will Power para o Tony, 5 décimos. O Tony encosta, mas não consegue mais aproximação. Vai mergulhando para cima do Will Power. Vai lutando pela terceira colocação. Simon Pagenaud, que é o segundo colocado no campeonato, tem que fazer as contas, mas vai assumir a liderança. Vai assumir a liderança. Ele que foi o segundo colocado no circuito de São Petersburgo. Quando o primeiro foi o Juan Pablo Montoya. O Montoya neste momento é o 10º colocado. Simon Pagenaud vai assumindo a liderança do campeonato. Para
gente ter uma prova mais agitada, principalmente para o Tony, se os retardatários ali começarem a se enroscar um com o outro ali, é o que está acontecendo ali na frente, os dois ali, aí isso fica bom para o Tony. O problema é que se os carros não da frente estão andando sozinhos sem se atrapalhar, é muito difícil ali do Dixon encostar. É o Luca Felipe e o James Hinchcliffe. Esses são os retardatários que a gente tem na imagem. 240 voltas. Vamos completando a volta número 241. Situação mais tranquila para o Scott Dixon. Ele já abre uma distância e mantém essa distância com relação aos retardatários para não ser também perturbado pelo Simon Pagenaud. O Tony aqui encostou demais em cima do Will Power. Vai que vai para cima do Will Power. Quer porque quer essa terceira colocação, Tony Kanaan. E você vai acelerando com ele. Esse aí é o Ryan Hunter-Reay, que foi ultrapassado pelo Juan Pablo Montoya. Agora ele ocupa a 10ª colocação. Bateu. Deu uma lambidinha ali na mureta e passou o Montoya. Esse tava grande, olha lá, voou até um pedaço da asa ali traseira. Vai pintar a bandeira amarela. Até pintar uma amarela. E você viu o que aconteceu nele? Ele deu uma saída de traseira rápida ali, ele conseguiu corrigir, que mandou muito bem, só que ele foi para sujeira. Então ele saiu de traseira, corrigiu, foi para sujeira e na sujeira sai de frente, vai até bater. Vai se pintar amarela agora também, aí vamos de amarelo até o final, né? Talvez a peça, ela quicou no asfalto e já saiu da pista, né? Eu tô achando que eles não vão para amarela porque faltam poucas voltas, aí eles vão arriscar aí de verde. O primeiro é Scott Dixon, Simon Pagenaud, o segundo Will Power, é o terceiro, o Tony Kanaan, é o quarto, coladaço Tony. Coladaço Tony, vai para cima do Will Power. Quer pelo menos a terceira colocação, Tony Kanaan, que começou essa prova na 9ª posição no campeonato. Lógico, é início de temporada ainda, mas um campeonato você constrói, né? Prova a prova você vai construindo o campeonato. Ó, é perigoso, hein? Eu nunca vi isso em circuito oval na Fórmula Indy. Você deixar uma carenagem na pista em um circuito oval. É a primeira vez que eu vejo isso na Fórmula Indy. Independentemente de estar no final da prova ou não, isso é uma outra história. Mas você deixar um pedaço de carro ali, uma sujeira, é bastante complicado no circuito oval. Aí, o pessoal está andando na casa de 270, 300 km por hora. Mais uma volta sendo completada. Vamos para as últimas 3 voltas. 3 voltas para o final da prova. E o Graham Rahal vai chegando em cima do Tony. Scott Dixon primeiro, Simon Pagenaud segundo, Will Power é o terceiro, Tony é o quarto. Graham Rahal vem pela 5ª colocação. Na passagem do Scott Dixon, duas voltas para o final da prova. Scott Dixon cada vez mais próximo da sua vitória. Vai vencer o Scott Dixon pela primeira vez no circuito oval de Phoenix. Aí você vê o Graham Rahal e a tentativa do Joseph Newgarden. Já vem para receber a bandeira branca. Bandeira branca e bandeira amarela. Bandeira branca e bandeira amarela. Demoraram demais a dar essa bandeira amarela. Scott Dixon primeiro, Simon Pagenaud segundo, o Will Power o terceiro, o Tony Kanaan na 4ª colocação. O Hélio Castro Neves vem em 11º. Bandeira amarela com a bandeira branca. Últimos metros para o Scott Dixon. Vem para receber a bandeira quadriculada o Scott Dixon. Aí está o Scott Dixon. Vai vencer a prova o Scott Dixon. O segundo é o Simon Pagenaud, o Will Power é o terceiro, o Tony Kanaan vem na 4ª colocação. Aí está, bandeira branca com bandeira amarela. De novo a bandeira branca. Tá certo, agora sim. Agora que eles entraram na volta número 250. Exatamente. Últimos metros agora sim para o Scott Dixon. Estamos na última volta. Vai vencer o Scott Dixon com a bandeira amarela. O segundo colocado, Simon Pagenaud, Will Power o terceiro. O Tony Kanaan na 4ª colocação, esses são os 4 primeiros colocados. Vem para vencer Scott Dixon. Vem para mais uma vitória o Scott Dixon. Já vai passando o Scott Dixon para receber a bandeira. Começa a construir mais um campeonato campeão, Scott Dixon. E a gente já pode falar para ele: não perde mais, Scott Dixon.
vence o Grande Prêmio de Phoenix, vence a segunda etapa da Fórmula Indy, Scott Dixon. Simon Pagenaud passa em segundo, Will Power terceiro, o Tony Kanaan na quarta colocação, o Graham ao quinto, o sexto Joseph Newgarden, o Max Chilton o sétimo, o oitavo Bourdais, o nono Montoya, o décimo Ryan Hunter Ray e o Hélio Castro Neves em 11º Felipe Giafone. O Dixon, mais uma prova que ele ganha no consumo de combustível. Ele conseguiu economizar um pouco mais e ganhou ali naquele momento da parada. Uma pena para o Tony, que caiu lá para trás quando parou em bandeira amarela. Tinha condições de pista de ganhar do Scott Dixon, de chegar na frente dele. E realmente uma pena aí para o Hélio também, que tinha um excelente carro e teve um problema no pneu. Mas uma boa corrida, né, Theo? Acho que indica aí que tanto o Tony como o Hélio têm bons carros aí e devem lutar pelo campeonato. A próxima etapa do campeonato no dia 17, o Grande Prêmio de Long Beach, circuito de rua. Você vai curtir tudo no Band Esportes e vai ter a cobertura também da Band. Ali é o Chip Ganassi para fazer a festa com o seu piloto Scott Dixon. Valeu demais, um grande abraço para você, um ótimo início de domingo e cuide-se bem. Euro 2016 é na Band. Audio Jungle.